Pai, em nome de Jesus, nós já agradecemos a Ti, Senhor, por mais um dia, por mais essa manhã, por mais esse momento, essa oportunidade que o Senhor nos dá, de juntos aqui compartilharmos da Tua palavra, pela oportunidade de aprendermos juntas, daquilo que o Senhor tem para entregar para cada uma de nós, Pai. Senhor, eu peço a Ti que o Teu Espírito Santo, a tua voz, Senhor, ela seja convencível, ela seja audível aos nossos ouvidos, que o Senhor venha, Deus, com uma palavra de refrigério, com uma palavra de alinhamento, de convencimento, Senhor, para que nós possamos cada vez mais sermos parecidas contigo. Senhor, eu oro por cada mulher que aqui está, oro agora, Senhor, especial pela vida da Vanessa, da Sandra, não sei se tem demais pessoas com elas, mas sabemos que o teu amor, a tua graça é derramada, Senhor, sobre todas nós aqui, e por isso eu te peço, Senhor, cuida delas agora, nesse tempo que estarão retornando, Senhor, que estarão pegando a estrada, que o Senhor as guarde, que o Senhor cuide, que o Senhor proteja, não somente elas, Pai, mas todos aqueles que hoje estarão, Senhor, nas rodovias, que o Senhor esteja, Senhor, abençoando de igual modo, que o Senhor esteja colocando os teus anjos guardando, Pai, a vida de cada um, Senhor. Obrigada, Senhor, mais uma vez, pela oportunidade que temos. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Então, hoje nós estamos no nosso quarto encontro, né? O nosso quarto dia de encontro, e hoje nós vamos falar sobre Ana. Talvez você já conheça a história de Ana, talvez você já tenha ouvido, né, falar sobre Ana, ou já ouviu falar, talvez não lembra muita coisa, mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Ana. E o texto-chave está em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 5, que diz assim: porém a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. Glória a Deus. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. Amém. Então, não sei se você aqui conhece a história de Ana, né, mas Ana, ela era casada com Eucana, né, e naquela época os homens, né, eles poderiam ter mais do que uma mulher. Então, Eucana era casada com Ana e Penina, era o nome das duas esposas de Eucana. Mas a Bíblia fala que, diante de Ana e de Penina, Eucana amava mais Ana, né? Vocês lembram que no nosso primeiro encontro nós falamos sobre Lia e passamos exatamente por essa mesma condição, né? Pela condição em dizer que lá Jacó, né? Então amava Raquel, casou-se com Lia porque Lia era a filha mais velha, mas que Jacó ele amava mais Raquel. Ele tinha as duas, né? Raquel, Lia dava filhos a Jacó, mas Jacó ele tinha um apreço, ele tinha um amor, né? A vida de Jacó foi designado, o trabalho dele, a conquistar o amor de Raquel. E aqui, quando a gente se depara com essa história de Ana, é basicamente o mesmo contexto, porque diz que Eucana amava mais Ana do que Penina, mas quem dava filhos a Eucana era Penina. A Bíblia diz que Ana tinha amado e cerrada, como diz esse primeiro versículo aqui, esse único versículo que a gente leu, né, que, porém, a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre, né, então, assim, não importa quem você tem sido, não importa se você tem algo para oferecer ao seu Senhor, né? O que importa é que o Senhor te ama, né? Que o Senhor se importa com você, o Senhor ama você, né? Aqui, Eucana amava a Ana, mesmo Ana não podendo oferecer a ele algo que naquela época era tão precioso entre as famílias, que eram os filhos, e não era poucos filhos, era quantidade de filhos, né? Então,
não foi por conta disso que Eucana deixou de amar a Ana, deixou de ser agraciado por ela, né, simplesmente porque ela não dava filhos. Pelo contrário, né, ele amava a Ana, mesmo a Ana não dando filhos a ele. Né? E por que Eucana dava aqui a boa parte, uma melhor parte para Ana? Né? Justamente por amor, né? Justamente por não permitir que talvez o sentimento de Ana ser diminuída pela a condição de não conseguir gerar, né? Fosse talvez desprezível ao coração dela, aos olhos dela, né? Mas isso tudo fez com que Ana ela pudesse, em momentos, sentir-se, sim, amada, guardada, protegida, né? Justamente porque Eucana a amava, né? Então, só para a gente reforçar que, independente de qual tem sido a tua história, independente se você gerou filhos, se você não gerou filhos, né? O Senhor, Ele te ama de igual modo, né? Não deixe que a comparação seja maior do que a tua condição em Jesus, né? Não permita que a comparação seja maior do que a tua condição em Jesus, porque Penina, ela gerava filhos, e muitos filhos, e a Bíblia é muito clara que diz que Penina, ela incomodava a Ana, né? Ela tirava sarro de Ana, ela era uma mulher ali que, por conseguir gerar, ela cutucava, né? Ela afrontava, ela entristecia o coração de Ana, dizendo daquilo que ela podia e da fragilidade que estava sobre a vida de Ana, mesmo não dependendo dela, né? Com certeza ela queria, tanto que a oração de Ana foi para que ela gerasse, mas ela, naquele momento que ela não podia, né? Penina se levantou para zombar, né? Da fragilidade que estava sobre o coração de Ana. E essa afronta não aconteceu fora de casa, essa afronta surgiu dentro de casa, né? Porque Penina morava junto com Ana e Eucana, e essa afronta aconteceu dentro de casa, né? Então, não se espante se de repente situações, né? Se de repente momentos, se de repente pessoas do teu convívio começarem a te confrontar por algo que talvez você não tenha conseguido entregar da maneira como as pessoas esperam, ou corresponder, né? Ou as pessoas começar a falar, ué, mas não é você que está indo na igreja? Ué, não é você que tem feito tal coisa? Né? Ué, mas não é lá na igreja, lá daquele teu pastor, não é lá na igreja das tuas irmãzinhas lá, né? E como que isso tem acontecido? Né? Então, Ana passou exatamente por isso. Ela tinha digamos assim, uma inimiga dentro da sua própria casa, que a confrontava, que a entristecia, que deixava chateada, né? Porque estava ali não para somatizar ou para acolher a dor que Ana estava sentindo, mas justamente para pôr às claras a condição que naquele momento Ana não tinha. Então, para nós darmos início aqui, né? O início diz assim: há momentos em nossa vida que ficamos tão sobrecarregados, seja emocionalmente, seja fisicamente, psicologicamente, espiritualmente, ou mais de uma dessas opções, que não conseguimos forças nem mesmo para orar, ler a Bíblia e muito menos jejuar. Esse devocional é justamente para quando você estiver nessas situações, né? Então, às vezes as pessoas falam assim, mas eu não consigo, mas eu não tenho força, mas eu não tenho ânimo, mas é justamente nesses momentos que nós precisamos, né, nos mover com fé, com atitude, né, em romper e buscar aquilo que talvez até hoje nós não tínhamos feito, né, não tinha acontecido na nossa vida. Então, vai acontecer, sim, existem momentos que nós vamos nos sentir exatamente assim, sobrecarregada, cansada, né, vamos nos sentir pesada, vamos nos sentir com o coração aflito, triste, né, seja no nosso corpo físico, seja no nosso emocional, espiritual, psicológico, ou até mesmo em todos eles, porque nós somos formados de corpo, alma e espírito. Então, quando a alma não vai bem, o corpo não vai bem, o espírito não vai bem, né? Quando o espírito não vai bem, a alma não vai bem, o corpo não vai bem. Você pode ver que a gente não consegue avançar de igual modo. E se nós somos criados de corpo, alma e espírito, é porque os três precisam andar
juntos, na mesma condição, na mesma direção, na mesma proporção, né? E quando um se sobressai, os demais acabam ficando fragilizados, né? E vão perdendo força. Por isso que a Bíblia fala tanto que nós temos que manter o equilíbrio, né? E o equilíbrio até mesmo nessas 3 áreas da nossa vida. A Bíblia diz que Ana orava silenciosamente. No hebraico, a palavra silenciosamente é lab, que significa interior, ou de seu coração. Disso podemos interpretar que Ana não estava sussurrando, mas orando em pensamentos de fato, ou nem mesmo isso. Como o texto não diz com detalhes, apenas podemos supor, baseado no que está escrito, que Ana estava orando com lágrimas, ou sem palavras em seus pensamentos, né? Então, nesse momento, quando Ana, ela começa a orar, ela vai para o templo, né? Ela encontra o sacerdote ali no templo, ela começa a orar, ela começa a babuçar ali aquilo que estava no coração dela, né? E aqui esse orar silenciosamente, né? Como nós lemos aqui no hebraico, diz que é a oração do nosso interior, né, a oração do nosso coração, né, então talvez em momentos, né, nós não temos conseguido usar palavras, nós não temos conseguido, às vezes, colocar a condição que está dentro de nós, né, mas o silêncio, né, a nossa conexão mental, em pensamentos, entregando para o Senhor, passa a ser a nossa oração também, precisa ser e pode ser a nossa oração também. Isso Ana tem nos ensinado, né, que o silêncio, a oração em pensamentos, também é alcançada, também é atingida, também é captada pelo nosso Senhor. Você já passou por isso? Em alguns momentos você apenas conseguiu orar por pensamentos? Já sentiu uma angústia, um desânimo tão grande que sequer não podia orar? Se a resposta for sim, ou se um dia chegar a acontecer, eu tenho boas notícias. Deus entende muito bem a sua linguagem das lágrimas, e uma lágrima para ele fala mais do que 1000 palavras. Então, se você hoje tem chorado, ou se em algum momento você já chorou, ou se talvez em algum momento ainda você vai chorar por algum tipo de angústia, né? Não se sinta enfraquecida, não se sinta desencorajada, não se sinta diminuída, inferiorizada, né? Por conta do teu choro, por conta dos teus sentimentos, por conta das tuas lágrimas, né? Ao contrário disso, né? A Bíblia diz que para Jesus, né? Deus ele recolhe, né? Todas as nossas lágrimas, né? E Deus acho que é um salmo que diz que Deus recolhe as nossas lágrimas e coloca num odre, né? O odre é um recipiente que é guardado vinho. Vinho representa a alegria. Então toda lágrima que nós temos derramado, o Senhor tem recolhido em odres, e lá na frente o Senhor transformará toda lágrima em alegria, né? Então, essa precisa ser a convicção do nosso coração. É por isso que quando nós lemos a Bíblia, quando nós entendemos a Bíblia, né, momentos assim, eles não nos debilitam tão rápido ou tão fácil, porque nós temos a promessa que todo choro, toda tristeza será transformada em alegria, né? Será transformada em momentos felizes, em momentos amenos, né? Tudo isso é passageiro. Os dias são passageiros, os momentos são passageiros, né? Então, nós precisamos entender que os dias maus, eles não vão ser para sempre, assim como os dias bons não são para sempre. Mas o Espírito Santo é aquele que traz convencimento, é aquele que traz equilíbrio, é aquele que traz o discernimento para que a gente possa aprender a suportar juntas, né, a cada fase da nossa vida. Existem diversas formas de expressar o que nós estamos sentindo quando não achamos palavras para descrever. As lágrimas são apenas uma delas. Há salmos como o Salmo 42 que exclama: as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite. E de dentro de mim derrama a minha alma. Porque estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Né? Existe um louvor que fala sobre isso. Por que está batidas,
ó minha alma, né? Às vezes é a conversa que nós precisamos ter conosco mesmo, né? Às vezes é a fala que nós precisamos ter com nós mesmos, é pedir, né? Por que a minha alma está abatida? Por que os meus sentimentos estão abalados? Se eu creio em Deus, se eu confio em Deus, né? Se o Senhor é comigo, por que a adversidade tem tomado tanta proporção, tanta força, tem abalado tanto a minha estrutura, a minha vida emocional, espiritual, né? Porque todo o abalo emocional, ele se reflete no nosso corpo físico. Ninguém que está triste acorda e deseja se arrumar, colocar a melhor roupa, fazer a melhor maquiagem, passar o melhor perfume. Ao contrário disso, quando nós estamos tristes, nosso corpo fala, né? A maneira como nós agimos, como nós nos apresentamos, vai falar, né? Então, a nossa alma, nossos sentimentos, né? Aquilo que está dentro do nosso coração, vai ser externado para o nosso corpo, né? Vai ser demonstrado no nosso corpo, e assim também na nossa vida espiritual. Quando nós estamos tristes, quando nós estamos abalados, é exatamente assim, nós não conseguimos orar, nós não conseguimos jejuar, nós não conseguimos nos render, nos entregar, né? A gente se acha incapaz, imperfeita, imprópria, né? Para ter o reconhecimento de Deus diante das nossas dores. Os salmos de Davi são ótimas formas de expressar quando não temos palavras para falar, pois Davi era um grande poeta que se expressava em espírito e verdade. Por que te abates, ó minha alma? E não me lances fora de sua presença. São salmos que manifestam claramente a angústia de Davi ao escrever, e há diversos salmos sobre dor e sofrimento. Busque por eles, pois a palavra de Deus também é consoladora, né? Então, aqui, o que a gente percebe aqui? Que Davi, ele escrevia os seus salmos, né? Ele manifestava ali claramente nos salmos a angústia que ele estava sentindo, né? A dor, as aflições, os momentos que ele estava passando, né? Os momentos que ele tinha medo, ele estava passando por angústia, e ele mesmo dizia, né? Por que está batida a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Né? Por que está tão aflito? Por que eu estou sentindo isso? Né? Davi, ele era claro, ele era sincero, de coração, diante dos sentimentos que estavam sobre ele, né? E assim como aconteceu com Ana, né? Assim o Senhor hoje, ele vem para nos ensinar, né? Para nos esticar, para nos mostrar que mesmo diante das nossas dores, mesmo diante das comparações, mesmo diante das lutas diárias, talvez dentro da nossa casa, ainda assim, o Senhor tem uma palavra em dizer que Ele nos ama, que Ele se preocupa conosco, que Ele é um Deus de misericórdia, que Ele é um Deus de amor, que Ele é um Deus de reverência que nós devemos servir, que nós devemos agradecer, né? Como tão parecida é a história de Ana e de Lia, né? Mas Lia, ela recompensou, né? Ela entendeu que a vida dela estava firmada, né? Em caminhar com Deus e não olhar as circunstâncias. Assim também, hoje é a história de Ana para nós, né? Que nós possamos nos alegrar, mesmo diante de momentos de choro, de angústia, compreender que o Senhor é bom e Ele tem recolhido as nossas lágrimas em nome de Jesus. Amém? Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor, mais uma vez por esta manhã, por esta palavra que recebemos, pelo ensino, pela provisão do Senhor em trazer, Pai, como bálsamo, esse tempo, Senhor, às nossas vidas, ao nosso coração, nos alinhar, nos ensinar, conforme a Tua vontade, Espírito Santo. Obrigada, Paizinho. Obrigada, porque eu sei que nós precisamos sim aprender com o ano. Aprender, Senhor, a ter uma visão lá na frente, de que o Senhor é aquele que recolhe cada lágrima. O Senhor é aquele que, mesmo que a palavra não venha à nossa boca, mas com gemidos inexprimíveis, o Teu Espírito Santo ora por nós. E é por isso, Senhor, que eu peço, nos capacite, nos ajuste e nos ensine a sermos cada vez mais parecidas contigo. Cada dia mais mulheres com propósito, mulheres, Senhor, segundo o Teu coração. Eu abençoo aqui a vida de cada um, abençoo a família de cada um, o coração de cada um, e que tenhamos um dia especial, guardado e regado pela Tua doce presença. Assim eu oro, te agradeço, em nome de Jesus.
Amém. 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 Assim como ontem, então, eu gostaria de deixar, né, aberto para a gente poder compartilhar um pouquinho